Olá pessoal, que a graça e a paz do Senhor esteja em teu coração. Aqui quem fala é o pastor Daniel Novaes e nós estamos aqui para começar uma série de reflexões bastante comum. Eu vou tentar fazer uma relação entre o esporte, e aí eu vou fazer um recorte dentre a gama de práticas esportivas. Vou fazer um recorte, eu vou escolher o ciclismo, que é o esporte que eu tenho praticado já há mais de um ano. E a relação do ciclismo com a espiritualidade, melhor dizendo, quase que não sai, a espiritualidade cristã. O que tem a ver? Será que tem algumas coisas que podem se relacionar? Será que tem algumas coisas que a gente desenvolve no ciclismo e que também a gente pode desenvolver na nossa relação com Deus, por exemplo? Eu gostaria de pensar com vocês, nesse primeiro capítulo dessa série, a relação entre o cuidado com o corpo que o ciclismo promove, com o cuidado com o corpo que o Evangelho nos orienta a termos como fruto de uma concepção de que o corpo é templo do Espírito Santo de Deus. Então eu queria destacar nesse primeiro momento apenas 10 benefícios. Existem muitos outros benefícios que o ciclismo pode promover na nossa saúde física e mental, mas eu gostaria, por conta do tempo, de destacar apenas 10. O primeiro é o fortalecimento da massa muscular, ou seja, de todo o corpo. O ciclismo ele promove isso. Segundo, aumento do fôlego, a reorganização da respiração, do exercício pulmonar. Terceiro, a regulação da pressão arterial. Quarto, controle de glicemia, da entrada, da saída de açúcar no nosso organismo. Em quinto lugar, a redução do colesterol. Em sexto lugar, a perda de peso, e isso é um dos benefícios que a gente mais procura quando a gente começa a praticar o exercício, é perder peso, é queimar caloria. Sétimo, eliminação de toxinas do corpo através do suor. Oitavo, melhora da sensação do bem-estar, e aí tem a ver não apenas com o corpo físico, tem a ver com a mente. É uma prática, é um esporte que nos ajuda muito a promover o bem-estar da nossa mente, do nosso corpo, de toda a nossa vida. Em nono, a redução do impacto sobre as articulações, ok? E esse foi um dos motivos, por exemplo, que eu busquei o ciclismo, a prática do ciclismo e não a corrida, por exemplo, para evitar esse impacto por conta de alguns problemas de articulações que eu tenho. E por último, auxílio na recuperação de lesões ósseas e prevenção à artrite. Aqui a gente tem alguns exemplos de como a prática do ciclismo, como a prática do esporte pode nos ajudar no cuidado do nosso corpo. E qual é a motivação, ou qual deve ser a motivação, segundo as Escrituras, de nós cuidarmos do nosso corpo? E aí eu trago o texto de 1 Coríntios, capítulo 6, que é um texto clássico sobre essa questão do corpo, que o apóstolo Paulo diz o seguinte, verso 19: acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo, que habita em vocês, que lhes foi dado por Deus, e que vocês não são de si mesmos? Ou seja, Paulo está fazendo uma pergunta, obviamente retórica. Ele está perguntando: olha, vocês não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo de Deus? É o templo do Espírito Santo de Deus? Interessante, você que tem um conhecimento de alguns aspectos da espiritualidade cristã, do Evangelho, da Bíblia, você vai perceber o seguinte: a palavra que Paulo usa aqui como santuário é a mesma palavra que o Antigo Testamento, que é a primeira parte. A Bíblia é dividida em duas partes, Antigo e Novo Testamento. Então a primeira parte a gente denomina Antigo Testamento. No Antigo Testamento havia o templo que estava lá em Jerusalém, e nesse templo havia um lugar chamado Santo dos Santos. No Santo dos Santos estava a arca. No Santo dos Santos estava o símbolo da manifestação da presença de Deus.
E no Santo dos Santos, você sabe, apenas uma pessoa, que era o sumo sacerdote, poderia entrar neste lugar uma vez ao ano. Paulo está dizendo que o Santo dos Santos agora é o nosso corpo. É a mesma palavra que Paulo usa, santuário, é a mesma palavra para designar o Santo dos Santos, esse lugar especial que estava no templo do Antigo Testamento. Paulo disse que agora o nosso corpo é Santo dos Santos. Então agora percebe o seguinte, o corpo para a espiritualidade cristã não é simplesmente uma vitrine para que as pessoas olhem e nos admirem. O nosso corpo não é apenas a composição de átomos, como muitas pessoas que não acreditam em algum tipo de espiritualidade acreditam. Não, o nosso corpo é apenas matéria. O nosso corpo é apenas uma reunião de átomos. O nosso corpo não passa disso. No entanto, para a espiritualidade cristã, o nosso corpo é um lugar santo. Por que nós devemos cuidar do nosso corpo? Por que nós devemos preservar o nosso corpo? E a prática do esporte, em especial a prática do ciclismo, nos ajuda a cuidar do nosso corpo, a cuidar dessa parte da criação que Deus nos deu, dessa pequena parte que é o nosso corpo. Qual deve ser a nossa motivação? Qual deve ser o porquê da gente cuidar do nosso corpo? A Bíblia vai responder que nós precisamos cuidar do nosso corpo, nós precisamos ter uma boa alimentação, nós precisamos praticar exercícios físicos para o nosso bem-estar, para a preservação do nosso corpo, porque ao cuidar do nosso corpo, ao cuidar dessa pequena parte da criação que Deus nos deu, nós estamos cuidando do santuário, do Santo dos Santos de Deus que habita em nós. O próprio Deus que está em nós, o Espírito Santo que está em nós, à medida que nós praticamos exercícios físicos, à medida que nós temos uma boa alimentação, à medida que nós temos uma prática rotineira, costumais de exercícios físicos, de atividades físicas, em especial o ciclismo, nós estamos zelando, nós estamos cuidando, nós estamos preservando o templo do Espírito Santo, que é o nosso corpo, que somos nós. Ok? Então, o meu desejo é que, se você já pratica um esporte, se você já tem um cuidado com a sua alimentação, que você possa continuar nessa caminhada, que Deus possa te dar disciplina e perseverança para que você continue nessa mesma dinâmica, continue nessa mesma direção. Se você ainda está assim meio que tímido na prática de algum esporte, ainda se sente meio desconfortável na escolha de alguma atividade física em especial, busque entender que assim você fazendo, se você buscar cuidar do seu corpo por meio de uma boa alimentação, por meio de uma prática de um exercício físico, você estará cuidando do templo do Espírito Santo de Deus, que é você, o Santo dos Santos, que é o seu corpo. Que Deus em Cristo te abençoe em nome de Jesus. Se essa mensagem serviu para a tua edificação, compartilhe ela com teus amigos, compartilhe ela com teus colegas, curta e compartilhe essa mensagem para as mais variadas pessoas do teu meio social, ok? Que Deus em Cristo te abençoe. Até o próximo capítulo dessa série. Em nome de Jesus. Amém.